Bom dia, Geraldo. É exatamente isso, Geraldo. O que é que a gente vem observando cotidianamente, né? É que do dia 30 de maio de 2021, né, a pandemia ela vem arrefecendo aqui no estado. Né? Tivemos o pico da pandemia aí no final de maio de 2021 e de lá para cá todos os indicadores eles vêm reduzindo, seja de novos casos diários, seja dos pedidos por internação e também da taxa de ocupação. Considerando principalmente, Geraldo, a questão assistencial. Quando a gente fala da questão assistencial, diz respeito à questão da taxa de ocupação e dos pedidos por internação em leitos Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. Agora, o número de novos casos diários é um número muito importante, porque hoje nós temos aí, como você falou, aproximadamente 3 casos diários, mais precisamente 2,83, 85 novos casos por 100 mil habitantes, né? E isso daí já é considerado, quando a gente chega nesses números, é considerado estado de controle da pandemia de Covid-19. Então, para a questão dos números de novos casos, como pode haver subnotificação, né, porque a questão da testagem no Brasil ela não segue uma metodologia usada internacionalmente, são pessoas que adoecem, que vão procurar o serviço, e o teste é feito em cima dessas pessoas que estão adoecendo, ou seja, estão sintomáticas. As assintomáticas, elas praticamente não são testadas aqui no Brasil. Olhando para esse número de novos casos, a gente pode dizer que está controlado. Agora, para tirar essa dúvida com relação ao controle, basta a gente olhar para os novos casos diários. Eles também têm reduzido. Né? No final de maio, nós tínhamos 433 leitos de UTI Covid-19 no estado. Hoje nós estamos com 214, ou seja, reduziu mais de 50% o número de leitos, e mesmo assim a taxa de ocupação continua reduzindo. A taxa de ocupação hoje no estado do Rio Grande do Norte é de 23%, na região ali do Oeste, que teve muito alta, e a gente lembra, no meio do ano, agora está em 18%, e na região do Seridó, 6%. Na região aqui metropolitana está aproximadamente 28%, 27%, com tendência de redução. E isso graças à vacinação. Isso. Então, o que é que tem impulsionado esses números todos para baixo, de maneira positiva, né? É a vacinação. Então, o estado do Rio Grande do Norte hoje, considerando a população de 12 anos e mais, né, que dá aí 2 milhões e 800 aproximadamente, 2 milhões e 600 mil pessoas, 2 milhões e 800 eu acho, nós temos 80% dessa população com 12 anos e mais com pelo menos uma dose. Né? E até a próxima semana, terça, quarta-feira da próxima semana, a gente deve chegar a 50% da população com as 2 doses, considerando esse público-alvo de 12 anos e mais, ou seja, é um número bastante expressivo que tem garantido o estado do Rio Grande do Norte esse início de saída aí do estado de calamidade, né? Ou seja, dessa situação mais crítica com relação à pandemia e um processo de retomada das atividades econômicas da educação de maneira mais segura, né? Professor, com tudo isso, né, com todas essas informações, o secretário de Saúde Pública aqui do Estado, ele declarou, assim como a governadora também, Fátima Bezerra, declarou aí a possibilidade da desobrigação da máscara no mês de dezembro desse ano, quando, no entendimento deles, a população potiguar deve estar aí com aproximadamente 70% ou mais dos vacinados. Está na hora já de pensar na desobrigação da máscara? A hora certa é agora? Geraldo, dezembro é um prazo muito seguro, né? Se a gente olhar para o mês de dezembro, é um prazo bastante seguro e eu acho que ele está colocando desobrigar em ambientes abertos. Isso. Né? Mas, assim, é muito provável, Geraldo, que a gente atinja aí 70% da população com as 2 doses ainda no mês de outubro, né? Ou seja, no final de outubro, mais ou menos aí para o início de novembro, início da segunda semana de novembro, a gente já vai ter aí mais de 70% da população com as 2 doses. Isso daí já permitiria ao Estado começar a desobrigar máscaras, por exemplo, no mês de novembro, quando a gente atinge aí 70%. 80%, como foi colocado pelo secretário em dezembro, ele está colocando com uma margem de segurança bastante robusta.
Agora, apesar dos números favoráveis, é bom que a gente fale novamente que a pandemia ainda não acabou. Isso, exatamente. A pandemia ela não finalizou, nós temos um vírus circulando e ainda temos aí 30% da população, né, que precisa tomar a segunda dose. Então, esse dado é um dado muito importante, Geraldo, né? A gente está vendo aí nos Estados Unidos aumentando o número de casos, por quê? Porque lá mais de 40% da população, um pouco mais de 40%, ainda está suscetível, ou seja, é uma população resistente a tomar a vacina, e a gente está vendo aí o resultado, ou seja, 40% da população americana significa mais de 130 milhões de pessoas, né? É mais da metade da população brasileira que não se vacinou e não quer se imunizar, né? Então, a população brasileira ela está numa condição, apesar de ter iniciado o processo de vacinação depois dos Estados Unidos, nós estamos hoje numa condição melhor, mais favorável, por quê? Porque temos vacinas, né? Desculpe, temos vacinas hoje com a frequência garantida na distribuição, uma variedade de vacinas grandes no Brasil, comparado com os Estados Unidos, nós temos uma diversidade maior de vacinas, nós temos aqui a Pfizer, nós temos a Coronavac, nós temos a Janssen, nós temos também a de Oxford, ou seja, nós temos aí uma grande quantidade de vacinas e uma distribuição. Apesar de ter atrasado aí no início, a gente ter perdido os 45 dias, mas hoje o Brasil consegue distribuir, garantir essa distribuição para os estados e os estados para os municípios numa velocidade e numa quantidade satisfatória. E isso tem protegido o brasileiro com relação à questão da vacinação. E aqui no Rio Grande do Norte, as medidas restritivas adotadas pelo governo do estado, junto com os municípios, e a celeridade dada ao processo de vacinação com responsabilidade, com seriedade nesse processo. Então, o processo foi célere, responsável, né? E assim com muito senso de dever cumprido, ou seja, da população também aderindo. A população do Rio Grande do Norte aderiu ao processo de imunização. Então, por isso é que a gente está vendo agora esses casos reduzindo. Mas é isso, a pandemia não acabou ainda, nós ainda estamos com o vírus circulando e ainda tem uma parte da população que precisa se imunizar. Dá para dizer, então, que nessa relação Brasil e Estados Unidos, o brasileiro é mais adepto à vacina? Hoje, olhando para esse cenário, sim. Hoje, o brasileiro ele aderiu mais fortemente ao processo de imunização em relação aos Estados Unidos. E não só em relação aos Estados Unidos, viu, Geraldo? Quando a gente olha, por exemplo, a Nova Zelândia, a Austrália, principalmente a Nova Zelândia, que estava aí como na pandemia por ter tido considerado sucesso, porque tinha sido um dos países que colocou medidas mais restritivas, né? A Nova Zelândia ficou conhecida por isso, a primeira-ministra lá ficou conhecida por essas ações. Mas hoje o neozelandês está com problema para se imunizar. Por incrível que pareça, é uma população com alto nível de escolaridade, alto IDH, mas a população lá está resistente à imunização, né? Então, eles estão adotando medidas restritivas, quando, na verdade, deveriam estar imunizando a população, mas estão com dificuldade de imunização. Então, o Brasil, apesar do pandemônio criado aqui em torno da Covid, né, em torno do problema que a gente teve da epidemia, da pandemia, nós estamos com a população aderindo à imunização. Isso é muito positivo, por isso que a gente chegou aí a 80% da população com a dose. Ter 80% da população com a dose, a gente já pode dizer que hoje a gente tem uma perspectiva de que 80%, no mínimo, da população irá tomar a segunda dose. Ou seja, é um dado muito importante, os epidemiologistas, o pessoal da área de saúde pública, considera esse um dado importante para que a gente consiga ter uma boa cobertura vacinal. Para esse final de ano, início de 2022, né, muita gente falou em terceira onda, também falou aí na questão da variante Delta e também na terceira dose de reforço. Esses três assuntos, como é que é possível já explicar? A variante Delta, vamos para a variante Delta, né? Quando começou a variante a circular no mundo, poucos meses depois, alguns meses depois, começou na Índia, né? Você lembra aí? Uhum. Depois, alguns meses, as vacinas começaram a ser testadas para a questão da variante Delta. O que foi que nós percebemos? Que todos os imunizantes no Brasil protegiam contra a variante Delta. Então, quem apostou que a variante Delta ia trazer um tsunami para o Brasil, apostou errado, né?
Por quê? Porque nós tínhamos vacinas eficazes aqui no Brasil e tínhamos outro cenário. Nós tínhamos um cenário onde a população aderiu à imunização. Por isso é que não dá para comparar o Brasil com Israel, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, não dá para comparar, nem com a Europa. Quando a gente olha para a Europa agora, Reino Unido, Portugal, França, Alemanha, eles estão com a variante Delta. Portugal, eu cheguei de lá hoje, Portugal tem 100% dos casos que aparece ser Delta. Porém, eles flexibilizaram, chegaram ao máximo da flexibilização, as pessoas já não são mais obrigadas a usar máscara em ambientes públicos e até o final de outubro eles devem realmente mitigar ainda mais as medidas restritivas, né? Então, a variante Delta ela não teve efeito aqui no Brasil por várias questões. Primeiro, nós tivemos um alto número de pessoas contagiadas, infelizmente, um grande número de óbitos, isso aí vários equívocos levaram a isso, mas isso também permitiu que o vírus circulasse, seguisse o curso natural, né, e circulasse bastante no país, que foi negativo, né, isso não foi algo positivo, né, faltou aí algumas medidas restritivas que pudessem mitigar esses efeitos, principalmente com relação aos óbitos, mas esse é um cenário diferente que tem que ser considerado, né, nós tivemos um grande número de pessoas contaminadas. E também estamos hoje com um processo de vacinação muito forte no Brasil. Então, esses dois cenários, né, o vírus circulou fortemente entre as pessoas, né, muitas pessoas foram contaminadas, e uma massificação da imunização tem protegido o brasileiro com relação à variante Delta. E a terceira dose, Geraldo, ela é importante por quê? Porque das pessoas que estão se internando, que tomaram vacina, mais de 99% dessas pessoas são idosas, principalmente idosos acima dos 75 anos, né? E a mortalidade entre esses idosos vacinados é baixa, é importante a gente dizer. Eles estão se internando, mas a mortalidade é baixa. A mortalidade chega a 1,02% para os idosos que tomaram as duas doses, né? Ou seja, quando tiver essa terceira dose, a tendência é que essa mortalidade ainda reduza mais. Então, dá para dizer que a Covid e a vacinação contra a Covid vieram para ficar? Isso é uma coisa que vai acontecer anualmente? Provavelmente. Assim como o H1N1, nós vamos ver uma imunização de maneira periódica. Ele é um vírus que tende a ficar endêmico, é um vírus respiratório. Nós não vamos, dificilmente a gente vai conseguir eliminar esse vírus. É um vírus que vai coabitar conosco, assim como o H1N1, como a influenza. E uma notícia boa é que já tem fabricantes de vacina, pesquisadores estudando uma única vacina, tanto para a gripe, para a influenza, como para a Covid. Então, é muito provável que quando a gente for se imunizar contra a gripe, a gente também esteja se imunizando contra a Covid. Não nessas primeiras gerações de vacinas, mas mais para frente, aí daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai estar vendo essa imunização conjunta, como já tem para tríplice viral e outros tipos de imunizantes, né? Já tem gente também anunciando a pílula contra a Covid, isso é possível? Sim, já tem uma pílulazinha da Pfizer que eles fizeram, né, para tratar a questão da Covid. Então, a gente vai ver aí, nesses próximos anos, uma evolução grande. Esses medicamentos também tem para gripe, né? Então, você tem antirretrovirais para vírus do HN1, para outros vírus respiratórios também. Qual é a grande lição que fica para a sociedade, para os governos, da pandemia? A grande lição, Geraldo, é que a gente precisa fortalecer a vigilância em saúde a nível global, né? É possível evitar isso, então a gente precisa ampliar isso e garantir o acesso à saúde pública, né? Então, a saúde agora, nesse mundo que a gente tem globalizado, totalmente conectado, onde as coisas andam mais rápidas, né? Você tem um acesso muito mais fácil ao transporte aéreo do que a gente tinha 40, 50 anos atrás, você tem mais pessoas viajando, o mundo está mais conectado, as nações estão mais integradas, então a melhor forma da gente prevenir outras pandemias e outros surtos desses é nós termos uma vigilância de saúde global, pensando na saúde global. Então isso aí é algo que a gente deve ver, é algo que a gente deve incorporar daqui para frente, né? E medidas simples de segurança que a gente não tinha antes, que agora a gente vai ter, por exemplo, no self-service, né? Tem algumas práticas que deveriam ficar. Aquela luva de plástico que a gente vai para pegar nos talheres, aquilo deveria sempre ter, não só para proteger contra a Covid, mas contra outros vírus que são de transmissão por contato, né?
Então, a própria gripe, a própria influenza, então, esses vírus que estão circulando, algumas dessas medidas que a gente tomou, elas poderiam ou deverão ficar no futuro, né? Justamente porque melhora a qualidade de proteção da população. A máscara. E também os serviços que são ofertados. A máscara, quando está doente, por exemplo, seria uma saída, né? A máscara ela já é utilizada pelos países asiáticos, né, pela população asiática, quando eles gripam. Então, gripou, eles saem na rua de máscara. As pessoas não saem na rua de máscara na Ásia para não gripar. As pessoas saem de máscara quando estão gripados para não gripar outra pessoa, para não transmitir o vírus. Então, esses hábitos é provável que a gente veja, mas vai depender, aqui no Ocidente vai depender muito de como é que essas informações vão ser trabalhadas na sociedade, né? Nós somos mais resistentes ao uso de máscara do que a população asiática. Ok, professor, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. É que nós estamos chegando aí no final, né? A gente consegue ver aí que a gente está caminhando para sair da pandemia. Reforço, o Rio Grande do Norte tem tudo para ser um dos primeiros estados a declarar controle total da pandemia de Covid-19, porém ainda não é momento da gente relaxar totalmente. A vida já começa a voltar para o normal, né? A gente vai ter aí o Carnaval, já está começando a ter os eventos, mas não vai ser como era há 5 anos atrás, 3 anos atrás. Ainda vamos passar por um processo de retomada dessas atividades de maneira gradual, até que a gente esteja aí plenamente na normalidade. Então, aí a gente precisa, nesse momento, do apoio da sociedade nesse processo de imunização. O governo federal, o governo do estado e os municípios estão fazendo a sua parte, né? Houveram alguns equívocos no processo de imunização, a gente precisa reconhecer isso, né? Mas hoje, Geraldo, nós temos um processo de imunização distribuídos, que os imunizantes estão sendo distribuídos a contento, de maneira satisfatória. Então, o que é que falta agora? Adesão ainda maior da população. A gente precisa chegar aos 90%. Se o Brasil chegar aos 90%, a gente vai estar dando exemplo aí para o mundo. Então, isso é que é importante.